Atos capítulo 17, a partir do verso 16. Atos 17, 16, diz bem assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram para uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas. Queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão em falar e ouvir as últimas notícias. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os objetos de culto e encontrei um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O tema do nosso congresso: nem tudo é relativo, vivendo a verdade absoluta. Nós sabemos, se você acompanhou lá, por exemplo, a saga Guerra nas Estrelas, só quem é mais velho acompanhou, mas quem não acompanhou tem que acompanhar, porque é muito bom. Tem um filme lá, um dos filmes do episódio se chama O Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca significa: houve um avanço da luz e o Império das Trevas então resolveu contra-atacar. Nós estamos vivendo um momento no país, aonde houve um avanço muito grande do Evangelho. Cristo entrou no Brasil de uma forma tão linda, não somente com o Evangelho, mas com o bem-estar social, o bem da família, o bem das instituições, o fortalecimento das instituições brasileiras. Tá tudo, a democracia brasileira está sólida, tem muita coisa acontecendo e o Brasil hoje é respeitado. Eu falo isso porque eu fui em 10 países esse ano, e onde eu cheguei, brasileiro, assim mesmo, as pessoas me tratando bem por eu ser brasileiro. Nunca imaginei nem que isso fosse acontecer. A gente ficava com vergonha de falar que era brasileiro e ser preso por algum motivo, né? Mas agora não, eles estão nos tratando bem. Isso Deus está fazendo. Mas o diabo e as trevas e o relativismo têm entrado com força para poder destruir o que Cristo tem feito nesse país e nas nossas famílias e nas nossas igrejas. E nós não podemos aceitar isso. Se você prestar atenção, no mundo inteiro há uma força das trevas para relativizar tudo, e para colocar a verdade absoluta da Bíblia como mentira, e para pôr uma interrogação. Por isso que hoje, se você me perguntar qual é o personagem que você mais identifica como Satanás, é o Charada, inimigo do Batman. Você sabe que em toda aparição do Charada ele coloca umas interrogações. É difícil pregar para quem não vê as coisas, né? Mas eu vou pregar só para o pastor Richard já à noite. Então, Richard, que eu sei que ele assiste, quando o Charada aparece, ele coloca uma carta com uma interrogação. Então o que o diabo quer fazer hoje não é dizer assim: é mentira, para de não, vai na igreja. Mas aí quando você sai, ele te entrega uma interrogação, ele fala assim: isso que o pastor falou é muito legal, mas será que se aplica a você? Será que na sua vida isso vai se cumprir? Então o diabo quer relativizar tudo, mas nós temos a verdade absoluta nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Nós não vivemos de achismo, nós não vivemos de profetada, nós não vivemos de arrepio, nós não vivemos de aparição, de irmã que diz que sentiu. Nós não vivemos do quê? O que guia a nossa vida? Mateus, Marcos, Lucas e João. O resto, irmão, não tem nada a ver. Amém? Amém? Um dia uma pessoa falou comigo assim: eu gosto muito de Paul, John, Ringo e George. Eu falei: eu prefiro Mateus, Marcos, Lucas e João. É um quarteto, canta melhor, tem uma mensagem muito mais profunda. E o bom é que os quatro nunca se separam, estão sempre juntos, tocando a mesma música.
né? Eu quero mostrar para você como que o diabo está entrando com relativismo no mundo. Eu quero te mostrar, por exemplo, agora, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Olha como alguns setores da sociedade se uniram em torno do projeto de zombar e atacar a verdade absoluta da palavra de Deus. E vamos começar com um político zombando da Bíblia. Por favor, Lombardi, passa aí para mim. Given the increasing diversity of America's populations, the dangers of sectarianism are greater than ever. Whatever we once were, we are no longer a Christian nation, at least not just. We are also a Jewish nation, a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers. And even if we did have only Christians in our midst, if we expelled every non-Christian from the United States of America, whose Christianity would we teach in the schools? Would it be James Dobson's or Al Sharps's? Which passages of Scripture should guide our public policy? Should we go with Leviticus, which suggests slavery is okay, and that eating shellfish is an abomination? Or we could go with Deuteronomy, which suggests stoning your child if he strays from the faith? Or should we just stick to the Sermon on the Mount, a passage that is so radical that it's doubtful that our own Defense Department would survive its application? So before we get carried away, let's read our Bibles now. Folks haven't been reading their Bible. Which brings me to my second point. Democracy demands that the religiously motivated translate their concerns into universal rather than religion-specific values. E eu tive que enfrentar muita gente me criticar quando na reeleição do Obama eu disse que eu apoiava o outro candidato e veio um monte de gente rir de mim e dizer assim: não, o Obama é tudo de bom, o seu desconhecimento me choca, querido. Ok? Você sabia que o Obama tem hoje uma popularidade menor na América do que o Bush tinha na mesma época do segundo mandato? Passa para mim agora aí, por favor, um escritor, ele é pouco conhecido. É um tal de, eu estou ensinando ele a escrever agora, chama José Saramago. Ele zombando da Bíblia. Passa aí, por favor. Tem uma pergunta aqui da plateia, que é do Domênico Minervino, que diz o seguinte: depois de passar por grave estado doentio, o senhor mudou a concepção que tem de Deus? Eu mudei quem? Oi? Não. Após passar por um problema de saúde, o senhor mudou a concepção que tem de Deus? E por que é que eu teria de mudar a concepção de Deus? Porque me salvou a vida, supostamente. Quer dizer, quem me salvou a vida foram os médicos. E aquela senhora que está ali sentada. E Deus esqueceu-se de Santa Catarina? Não brinquemos com as coisas, quer dizer. Para mim, não quero ofender ninguém, claro está, Deus simplesmente não existe. Existe, ou melhor, existe na cabeça das pessoas. Onde, por outro lado, também está o diabo. O mal, o bem, quer dizer, o cérebro que temos é de tal ordem que leva tudo dentro, tudo. Inventámos Deus porque precisávamos dele, precisámos dele num certo momento, ou num certo tempo, tínhamos medo de morrer, acreditávamos que talvez houvesse uma segunda, não a terceira via do Tony Blair, mas uma segunda vida que só podia ser, enfim, inventámos o paraíso, inventámos o inferno, também inventámos o purgatório, que agora está um pouco desqualificado. E, sobretudo, inventámos essa coisa absolutamente diabólica, que é o pecado. Quando a Igreja inventou o pecado, inventou um instrumento de controle, não tanto das almas, porque à Igreja não lhe importa nada as almas, um instrumento de controle dos corpos. Aquilo que perturba a Igreja Católica é o corpo. Tá bom, Saramago. O corpo com a sua liberdade. Ele vai continuar aí para frente aí, ele vai zombar da Bíblia abertamente, ele vai dizer assim: a Bíblia é um livro de lendas. Eu não tenho tempo para pôr esse cara falando disso. Coloca aí para mim agora como que um evolucionista acha que vence um crente num debate.
bicho vai pegar. Legal, muito edificante. Coloca aí para mim agora o ateu. Contra o preconceito com ateus. Coloca aí para mim, por favor. Uma pesquisa de dezembro de 2007 mostrou, olha ali, são vários dados sobre o que o brasileiro crê. Cristãos fazem parte de 88% da população brasileira. 83% dos cientistas da Academia Nacional de Ciência Americana são ateus. Eu questiono esse número aí. Salmo 114 diz: o tolo diz em seu coração, não há Deus. Tolo, de acordo com a Bíblia. Oscar Niemeyer, um tolo. Brasília, projetou a mãe dele, um monte de coisa. Drauzio Varela, tolo, o quê? Projetou fantasma. Não, um monte de coisa. Jorge Amado. Escreveu um bocado de livro, conhecia. Machado de Assis. Todos eles são ateus, você sabe. Mulher do Jorge Amado. São 14 são corruptos, fazem coisas abomináveis. Não há nenhum deles que faça o bem. Já deu. Passa outro aí agora para mim, por favor, aí. Sobre homossexualidade. Senão eu não consigo pregar. Quem gosta do Gandalf aqui, do Magneto? Você vai perder meia alegria com ele agora. Coming over here in a taxi, and the cab driver said to me, "So Ian McKellen, he's the one that when he stays in hotels, rips the part of the Bible out that criticizes homosexuality." Yes, it is true. It's Leviticus 18:22 that I object to. Or is it 22:18? I've always got to look it up. Thou shalt not lie with a man as with a woman. It is an abomination. And they, I think the punishment for being abominable was to be stoned to death. I don't think these are very comfortable words to have at the bedside of someone who may be passing a lonely night.
away from loved ones, and I think it's rather obscene and pornographic and shouldn't be there, so I remove it. How many Bibles have you? I have no idea. But other people do it as well. People send me evidence that they've been removing that. Mas não há nenhum lugar do mundo, eu vou repetir, não há nenhum lugar do mundo, onde a verdade absoluta da palavra de Deus e o relativismo tem entrado com tanta força quanto no meio acadêmico, nas universidades, nas escolas. Por quê? Porque o diabo tem uma raiva muito grande daquilo que Deus tem feito nas universidades. As universidades foram criadas por cristãos, e as maiores universidades do mundo foram criadas, sabe para quê? Para formar pastores. Você sabia que Oxford, o principal curso de Oxford, quando Oxford foi fundada, era para formar pastores e missionários. Yale, mesma coisa. Harvard, mesma coisa. Sorbonne, na França, mesma coisa. Todas. Hoje, muitas delas nem o curso de teologia têm. Por quê? Porque se a massa pensante da nação ficar relativizada, acabou a verdade absoluta da palavra de Deus. Passa esse vídeo aí, por favor, do que um estudante universitário fez para poder zombar da Bíblia Sagrada. Só para você entender o que o meio universitário pensa da Bíblia. Parou para pensar o que significa acreditar na Bíblia? Talvez você diga assim: acreditar na Bíblia significa crer em Deus, Jesus, na sua participação. Mas acreditar na Bíblia não é só isso não. Se você realmente acredita na Bíblia, Gênesis, Apocalipse, então você também acredita em Muitas vezes, então, ao redor do mundo e aqui no Brasil, o meio acadêmico tem se tornado um lugar de zombar da fé cristã. Eu não estou aqui hoje para demonizar de forma nenhuma uma universidade, é um sonho fazer. Se você puder, tem que fazer, porque Deus tem que colocar a gente nos lugares altos dessa nação, e a universidade é algo assim que, se você sonhar em fazer, eu quero inclusive orar nessa noite para quem tem um sonho de entrar para uma faculdade, sair graduado, formado. Quem gostaria de ter esse sonho realizado aqui? Que o Senhor te conceda essa vitória. Mas muitas vezes tem se tornado um lugar de zombar da fé cristã. Adivinha por quê? Porque ao invés de Cristo ser o Senhor do pensamento regente do meio acadêmico, tem um outro Deus que substituiu. Na verdade, dois deuses. Sabe quais são eles? A razão e o saber. Eu queria chamar a Gisele aqui. Vem aqui, Gisele, por favor. A Gisele é uma das nossas pastores aqui da mocidade. Ela estudou muitos anos. Inclusive ela vai falar a graduação dela aqui, que ela é tão graduada que eu nem sei de tanta coisa que ela estudou nessa vida. E ela vai contar o sonho que ela teve. O sonho que ela teve no auge assim do seu mestrado. Foi no mestrado? Você fez o quê? Você é formado em quê? Fala aí pra gente. Eu sou graduada em Direito pelo UFMG, formei em 2004. E aí, depois de uns 5, 6 anos de atuação profissional, eu estava trabalhando com um meio assim, no direito que é uma inovação no Brasil. Então, eu não tinha teoria para a minha prática. Porque era a primeira turma? Não, porque é um tema muito novo. Né? Prevenção à criminalidade, a gente sempre trabalha com repressão. Mas prevenção, mediação de conflitos, mobilização comunitária, desenvolvimento comunitário, tudo isso em meio aos conceitos de justiça é muito novo. E daí eu voltei
propus um projeto e voltei para a academia para poder desenvolver um projeto de pesquisa no mestrado. Começou a estudar. Comecei a estudar. De repente você teve um sonho. Conta esse sonho aí pra gente. Foi. O contexto foi o seguinte, eu entrei para o mestrado e eu estava muito feliz porque finalmente eu ia parar um pouco para poder refletir sobre a prática profissional, sobre um monte de coisa que estava acontecendo. E também estava muito contente porque tinha conseguido financiamento pelo CNPq. Então, isso é um privilégio muito grande, né? Você passar um período da sua vida com financiamento, podendo desenvolver uma pesquisa. E eu estava muito contente com isso e, ao mesmo tempo, o nível de discussão filosófica, né, de um mestrado, de doutorado, ele é muito forte, ele, né, é pesado, assim. E na minha graduação, eu não fui qualquer graduanda, não. Eu ia com a Bíblia, eu discipulei muita gente, liderei durante 3 anos e meio o clubinho, né, o estudo bíblico na faculdade, treinei uma liderança quando eu estava no 10º período e saí. Então, assim, eu fui pulso firme com a minha fé durante a graduação, mas entrei para o mestrado e, de repente, aquela alegria inicial, eu comecei a perceber que dentro de mim, o charada estava deixando os pontos de interrogação. E eu comecei a ficar assim, com uma tristeza por dentro. E era interessante, Lucinho, foi muito forte. Assim, eu contando, acho que não transmite a profundidade, mas para mim foi muito forte. Eu, durante o meu almoço, geralmente o pessoal da pós-graduação anda mais sozinho, não anda naquele grupão, né, igual graduação, porque cada um faz seu horário. Então, eu passava muito tempo sozinha, né? Então, durante o almoço, andando às vezes no campus, eu começava a chorar e eu ficava assim, Deus, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu creio na palavra, eu nasci de novo, eu conheço Jesus, eu ficava assim, me segurando. Se relembrando. Me relembrando o tempo todo. Não, eu tenho um compromisso forte com Jesus, eu conheço, Ele é real para mim, real na minha vida. E as lágrimas iam escorrendo dia após dia, assim. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Né? O que me mostra o que é que está acontecendo comigo? E daí eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava andando no campus e, de repente, eu vi um ajuntamento assim, grande de pessoas num gramado. E eu estava lá, distraída. E aí, de repente, eu olhei aquele ajuntamento assim e tinha uma imagem enorme, mas muito bonita. E era uma deusa enorme, enorme, assim, subia muito alto, muito elevado. E toda translúcida, cheia de dádivas nas mãos, e eu fiquei observando assim, e muitas pessoas prostradas, né, diante dela, aquela adoração, e era a razão, era a sabedoria humana aquilo ali. E daí eu acordei e eu falei, nossa, eu estou com enjoo, estava com o estômago todo embrulhado, eu falei, Deus, o que é isso, né, que o Senhor me mostrou? E aí ele foi trazendo a compreensão de que, na verdade, aquela beleza toda, né, que seduz, a questão mesmo, às vezes as pessoas colocam a própria identidade na formação dela, o valor dela, a questão da superação, os acessos, o poder, porque traz um poder, traz uma importância, né, um pedantismo para a pessoa. E aí o Senhor foi trabalhando aquilo no meu coração, né, olha, não fica distraída, não, se apega à minha palavra, né, se fortaleça, porque para você passar por esse período sem relativizar as coisas, sem trocar, né, sem mudar o meu lugar na sua vida, você vai ter que ficar mais atenta. E aí eu sentei na cama e eu falei, Deus, então com a minha razão, com a minha lucidez, com o meu arbítrio, eu quero renovar o meu voto com o Senhor. Eu coloco o Senhor, eu permaneço com o Senhor, como primazia no meu coração. Não vou me curvar diante dessa imagem, eu não vou me saber curvar. Tão lindo. Mesmo que Ele tenha mostrado de uma forma tão maravilhosa, tão gloriosa, porque é a forma como os homens enxergam, né, a razão humana, mas na verdade é uma potestade. E aí, Lucinho, assim que eu terminei de fazer a oração, eu senti uma presença muito forte dentro do quarto, parecia uma pessoa. E eu estava ali sendo ministrado pelo Senhor, e aí Ele tocou na minha mente. Ele falou assim, por conta da sua atitude, eu estou livrando você de uma luta muito grande que você iria passar, que era a síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Por conta dessa coisa de ficar ali lutando para poder, né, sobreviver, ou manter, ou anunciar a fé num meio tão... É difícil, não é fácil, né? Mas é necessário que nós estejamos lá, né? E eu gosto muito de estudar, o meu gosto pelo estudo não diminuiu nem um pouquinho. Mas... do Marcão, né?
Mas a questão da adoração a Deus, sabe? Assim, de você ter o Senhor com uma convicção muito, muito forte, isso tem que ser mantido, né? Eu ainda passo lá na frente do campus, entre a graduação e o mestrado, eu ficava assim, eu tenho que voltar aí, porque tem umas coisas que eu quero estudar. Terminei o mestrado, já estou com o projeto de doutorado pronto, porque eu ainda continuo passando lá, pensando, tem umas coisas que eu tenho que estudar. Mas nunca se curvando diante do saber. Nunca trocando a glória que é de Deus, sabe? Assim, esse equilíbrio, essa sanidade, a nossa fé, né? A fé pelo Senhor Jesus. E hoje à tarde eu estava lembrando, durante o mestrado eu fiz, né, um curso de francês na Fafiche, e a turma tinha assim, vários alunos de cursos diferentes, da graduação e da pós, e tinha um paquistanês na turma. E uma coisa que me chamava muita atenção, dava 18 horas, ele abria a bolsa dele, pegava o tapetinho, saía da sala e ia ter o momento dele de oração. E ele manteve isso, mesmo longe do país dele, né, ele era doutorando, não sei se já terminou, em engenharia química, e ele não relativizou a fé dele. Ele não deixou o culto dele, ele não relativizou por nada. Então eu fiquei pensando, não estou fazendo nenhuma apologia aqui ao extremismo, não é isso, mas é a questão da fidelidade que nós cristãos, nós temos que ter. Andar com a Bíblia, sabe, louvar a Deus, falar de Jesus, não se envergonhar, né? Eu traduzi isso tudo que a Gisele falou em 3 palavras. Você é louco por Jesus? Quem é Jesus? Dá um grito aí, meu Deus do céu. Será que só é verdade aquilo que pode ser provado em laboratório? Será que só aquilo que... Quem fez da ciência a última palavra para qualquer coisa? Eu quero achar esse cara eu estou atrás dele. Que ele elegeu a ciência como a palavra final para poder discutir principalmente questões morais. Quem vai dar a palavra final numa questão moral, por exemplo, criação de filho? É o laboratório? Quem vai dizer como que nós vamos viver dentro de família, dentro da sociedade? Não existe isso. A racionalidade e o saber separados de Deus estão matando a fé de milhares de pessoas por alguns motivos. Primeiro, o estudo excessivo leva ao delírio. A Gisele acabou de falar aqui. Você estuda, começa a estudar. Inclusive tem na Bíblia uma história que Paulo estava pregando e o Festo, o governador Festo, falou: Paulo, as muitas letras te fazem delirar, né? Segundo, o conhecimento sem amor incha e traz orgulho. A pessoa que tem conhecimento e não tem amor, ela se torna pedante, chata. Ela se torna, assim, massacradora. Ela não quer usar o conhecimento para mudar o mundo. Ela vem com a patrola e passa por cima das pessoas, matando todo mundo. Terceiro, porque a razão não explica a fé, mas a fé explica a razão e a supera. Eu me lembro de um jovem querido, que eu levei ele a Cristo. Ele entrou para o curso mais punk que tem na universidade. Eu nem sei o que é. O menino começou a estudar com 3 meses. Ele me procurou e falou: Lucinho, eu não acredito mais que existe Adão e Eva. Na verdade, eu não acredito mais no livro de Gênesis. Na verdade, aí depois voltou e falou assim: na verdade, eu não creio mais na Bíblia. Na verdade, eu agora me tornei evolucionista. Eu falei: não, velho, que louco. Então você deve assistir o filme King Kong agora, assim, tô emocionado vendo o seu antepassado ali, né? Você deve chorar, né, na hora que ele cai e morre. Fala: ai, vou, não. Pô, você sai crente daqui, caramba. Me entra para uma faculdade para virar um imbecil, para acreditar num negócio que até os principais cientistas do mundo estão agora pondo uma interrogação em cima da evolução. O que é isso? É essa racionalidade, é ouvir muitas vezes o professor chegar em sala e eles falam com uma segurança e com um olhar tão para cima que você fala assim: eu acho que ele está falando melhor do que o meu pastor. Eu acho que a verdade que ele está apresentando de uma forma tão enfática parece mais absoluta do que a verdade absoluta da palavra de Deus. Você pode notar que todo o ataque das trevas é contra a Bíblia. Todo o ataque do diabo é contra a Bíblia. Porque se desacreditar esse livro, acabou comigo e com você. Se a Bíblia não é tudo que ela diz que ela é, e se toda a mensagem da Bíblia não é verdadeira, você é um trouxa de estar aqui nesse sábado à noite. Para que você não está enchendo a cara em algum lugar? Por que você não está em algum prostíbulo? Por que você não está pegando homem e mulher? Porque aí não tem nada errado. Velho, não tem nada errado. Preste atenção, sem Deus, sem a palavra dele, virou
bagunça. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser. Todos os anos eu tenho pregado para os jovens, principalmente na hora de voltar para a faculdade e até para o seminário. Por quê? Porque muitas vezes eu estou vendo um despreparo. Você sabe quantas mães e pais eu já atendi que disseram assim: preciso de conversar com você porque meu filho entrou para a faculdade. Aí eu falo assim: ei! Eles falam assim: quem me dera nunca tivesse entrado. Meu Deus, mãe, por que você está falando assim? Ah, se perdeu. Se perdeu. Por que eu estou pregando esse sermão aqui? Olha para mim. Deus quer fazer da gente os líderes, cabeça dessa geração. E o estudo é fundamental para isso. Não é para nenhum de nós fugir de uma escola, de uma academia, de um cursinho, nada. Mas existe uma forma da gente se comportar ali dentro e nós temos que jogar o relativismo fora. Presta atenção no que eu vou dizer. Foi feita uma pesquisa na Unicamp. Unicamp, todo mundo sabe, é a maior universidade do Brasil. A Unicamp, a pesquisa foi: qual a palavra mais popular no campus universitário? Adivinha qual é a palavra? Tolerância. A palavra tolerância mostra que o relativismo é o que comanda. Mas você sabe o que eles dizem? Seja tolerante com quem quer fumar uma maconha. Tem que poder fumar. Gente, você sabe quantos meninos fumam droga dentro do campus universitário? Você sabe quantos jovens já me procuraram e falaram assim, das universidades aqui de BH, hoje, Lucinho, eu estou lá na igreja e o jovem chega. O jovem chega para mim e fala assim: Lucinho, eu apareci aqui agora na casa da mocidade. Por que você está aqui? Não, hoje a aula foi cancelada. Por quê? Porque o pessoal do DA de História, de Filosofia, começou a fumar muita maconha na sala embaixo. Aí subiu tanta marola que o professor falou assim: gente, nós vamos começar a cantar Imagine aqui agora. Então não vai dar, a aula está cancelada porque está muita gente fumando. Isso dentro do campus universitário. 9 horas da manhã, o número de gente bêbada, trincada, mamada, é muita gente. O povo já entra, tem que tolerar gay, tem que tolerar livre pensamento, tem que tolerar ateu, tem que tolerar, essa é a palavra, tolerar. Agora você quer ver a única intolerância que tem no campo universitário? Fala que você é crente. Vou chamar uma pessoa que sofreu com isso aqui. Vem cá, por favor, querida missionária R.R. Patrícia, vem aqui, por favor. Patrícia está quase concluindo o curso de psicologia para me entender, diz ela que é para me entender, né? E a Paty então vai contar para vocês o que aconteceu no primeiro dia de aula do segundo... do primeiro período, quando eu entrei na faculdade. Eu sempre disse para o Senhor, né: Deus, eu quero ir para a faculdade, mas eu não quero ir se não for para eu ser uma bênção nas mãos do Senhor, porque eu quero que as pessoas possam ver Deus na minha vida. E assim, essa empolgação, né? A gente vai para a faculdade, estou indo, chegar lá eu vou falar de Jesus, todo mundo vai ver Jesus na minha vida. Só que é um grande desafio, porque no meu primeiro dia de aula na faculdade, quando a gente chegou, era aula de ensino religioso. A professora mandou que todos os alunos ficassem em roda e falassem um pouquinho sobre a sua vida e a religião que cada um seguia. Então, cada um começou a falar da religião que ele servia, né? E eu era uma das últimas pessoas a falar. Então, começou. Muitos alunos ali falavam assim, que eles eram: eu sou espírita, eu não sou nada, eu creio em tudo. Essa religião, não sei o que é, não, né? Tem ET. E assim, eu sou católico praticante, eu sou católico não praticante, mas nenhum até então tinha se denominado que era evangélico. Quando chegou na minha vez, eu falei que eu era evangélica. Na hora que eu falei que eu era evangélica, todos olharam com aquela cara assim: o quê? Tipo assim, como se eu não fosse de carne e osso. Eles ficaram assustados, mas assim, eu senti tanta alegria quando eu falei que eu era evangélica, e ninguém mais depois de mim falou que era evangélico. Depois que terminou essa aula, muitos alunos chegaram para mim e falaram assim: menina, você está de parabéns. Aí eu fiquei assustada com isso. Por quê? Porque eu também sou evangélica, só que eu não tive coragem de falar que eu era evangélica. Gente, eu falei assim: yes! Assim, eu assim, me senti o máximo. Eu me lembro que eu fui para casa nesse dia, né, Lucinho? Humilde, né? Que bênção, gente, o máximo. Que eu fui para casa nesse dia e eu contei para você isso, e eu falei assim: Lucinha, eu estou me sentindo tão feliz, eu tenho tanta paz dentro de mim, porque assim, eu poderia ter me calado, sabe? Eu poderia ter tido vergonha de falar que eu era evangélica ali, mas eu já fui para ali com o objetivo de falar que eu era cristã.
Acontece, Lucinha, sabe o que eu tenho visto? Muitos jovens estão indo para a faculdade despreparados e quando eles, no início, não se definem como pessoas que são evangélicas, depois, muitos deles não conseguem recuperar isso. Acabam se perdendo. Porque eu vejo que hoje, no meio acadêmico, é um grande desafio a gente falar que a gente é evangélico. Por causa de quê? Porque é normal você prostituir, é normal você trair a sua esposa, o seu marido, é normal você falar palavrão, você falar mentira, é normal você ser homossexual, é aceito. Agora, quando a gente fala que a gente é evangélico, a gente é taxado como careta, como bobo, que a gente não está curtindo o mundo. Então, hoje, infelizmente, muitas pessoas vão para uma faculdade para poder também, eles querem o diploma, mas também querem curtir. Então, assim, é maravilhoso, por exemplo, eu estou ali, mas o que eu quero, em primeiro lugar, é que as pessoas vejam o Senhor na minha vida. E também eu quero o meu curso, porque eu quero usar ele para a glória do Senhor. Também, gente, um outro desafio foi quando as pessoas ficaram sabendo que eu era esposa do Lucinho. Aí o desafio foi maior ainda, porque até então, quando eu era só esposa de pastor... Não, você era crente no início. Eu era crente. Aí depois você soltou assim, eu sou esposa de pastor. Do pastor Lucinho. Aí depois falou assim, eu sou esposa do pastor que cheirou a... Que cheirou a Bíblia. Gente, eu cheguei na faculdade, foi muito engraçado, porque eu não tinha visto o jornal ainda. O Lucinho estava nos Estados Unidos e eu não estava sabendo de nada. Cheguei ali na faculdade inocente, né, feliz da vida. Aí... eu tô vendo que tá todo mundo olhando para mim e rindo. Eu falei assim, gente, a minha cara tá pintada. Tem alguma coisa errada comigo? Eu comecei a olhar para minha roupa. Não, tô normal. Aí, de repente, umas meninas chegaram para mim e falaram assim, Paty, você já viu o jornal a Super hoje? Eu falei assim, não. Pois é, o seu marido tá na capa do jornal. Eu falei assim, meu marido? Ele é cheirador de Bíblia, hein? Gente, meu amor, o meu marido, meu amor, né? Ele é louco por Jesus e ele é lindo demais. Meu amigo pastor Davi Lago me contou que certa vez ele entrou para a faculdade e em 13 dias de faculdade ele recebeu 263 fly de festa. 263, me mostrou. O nome das festas, só para elas. Aí 2 garotas beijando na boca. O nome da festa, entra direito, sai torto. O nome da festa, exorcizando o Espírito Santo. O nome da festa, só demônia. Um monte de mulher de espartilho, a capa dançando. As festas mais malucas, tequilada, chopada, endoidada, isso é 10, 20, 30, o tempo todo. Muitas vezes as nossas faculdades estão se tornando lugar para treinar os outros, para ir para o Rock in Rio, para o cara já chegar tonto. Orgia, droga, ateísmo, evolução. Volto a dizer, eu não estou aqui para demonizar, mas eu estou aqui para te dizer que tudo que te afasta da Bíblia, da igreja ou de Cristo, por mais que esteja vestido com uma roupagem de racionalidade e de saber, é errado. É errado. E não é porque é errado que nós vamos nos esconder e que nós vamos sumir. E o que me preocupa é que essa massa pensante do meio acadêmico são os que vão governar o país em breve. Você sabe qual é o presidente do Brasil mais estudado que já aconteceu, que já teve? Senhor FHC, Fernando Henrique Cardoso, né? E todos os seres vivos aqui dentro sabem que ele é ateu. Ateu. A Dilma estudou e tudo. Primeiro ato da Dilma, no primeiro dia, mandou tirar o crucifixo e a Bíblia, que o próprio FHC tinha mandado deixar. Porque o FHC é ateu, mas ele gosta da Bíblia como livro, como literatura. Mas nem como literatura a Dilma quis a Bíblia. No primeiro dia ela entrou e falou assim, eu não quero esse computador velho, tira ele daqui, tira aquele crucifixo, tira essa Bíblia daqui. Pessoas que estudaram muito, pessoas que estão governando a nação. Essa semana fez falta alguém que presta lá no Supremo. Fiquei muito nervoso ao ver que gente condenada, bandido, sem vergonha, ganhou uma segunda chance. E gente inocente nunca ganhou nenhuma primeira chance. O cara estudou a vida inteira, é o ministro mais velho do Supremo, para poder dar uma segunda chance para gente que gente do próprio partido dele não gosta da pessoa. Por que Deus quer exaltar a minha vida e a sua vida? Para a gente se tornar estudado, abençoado, crescer, e Deus colocar a gente na posição estratégica, igual Daniel no Império Medo-Persa. Nego falar, você já fulmina ele com o olho assim, ó.
Quem quer ter os poderes de Grayskull aqui? Deixa eu ver. Chega de crente ser burro. Chega de crente não saber falar de assunto nenhum. Chega de crente ser mané. Chega de crente ficar só no Facebook. Chega, chega. Rapidamente, então, o que a gente tem que fazer? Quero te mostrar aqui no texto. Olha aí comigo, por favor, não feche sua Bíblia. Atos 17. O que é Atenas? Olha para mim, fala comigo. Atenas é o centro do saber. No mundo antigo, você sabe, até hoje, a cultura greco-romana comanda o mundo. Os conceitos que saíram de Atenas regem a vida moderna até hoje. E Paulo, quando estava em Atenas, é o texto mais próximo que a gente tem da Bíblia de um cristão devoto no meio acadêmico. Então nós vamos falar que isso aqui seria como um cristão se comporta, como um louco por Jesus se comporta no meio acadêmico. Em face de tudo isso que nós acabamos de falar, algumas coisas que eu e você temos que fazer. Primeira coisa, verso 16: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. A Gisele acabou de falar do ídolo que ela viu lá dentro, dos ídolos que existem. O ídolo da festinha, o ídolo do saber, o ídolo do ganhar dinheiro, vários ídolos que hoje comandam muitas vezes o meio acadêmico. Primeira coisa que eu e você temos que fazer: ficar indignado. Fala comigo, ficar indignado. É uma indignação que leva para a ação. Não é uma indignação simplesmente uma raiva, que você fala assim, que raiva. Não, é uma indignação que você explode para dentro. Você chega na aula assim, você fala assim: sério mesmo que esses meninos estão beijando na boca 8 horas da manhã? Esse cheiro de maconha está vindo da onde? Esses faz estão vindo da onde? Esse professor falando que a Bíblia é uma... Aí você não vai levantar e pegar uma cadeira. Ah! Não é isso que você vai fazer. Dá muita vontade de fazer, mas não é isso. Você vai explodir para dentro e vai reagir em cima de uma indignação santa. Jesus, quando ficou com uma santa indignação, ele pegou um chicote e virou uma giraia dentro da igreja lá e quebrou tudo. Mas você não... Ai, pastor, então eu tenho precedente para quebrar tudo. Não, não quebra tudo. Jesus é Jesus, não mistura as coisas não. Uma indignação. Olha para mim, eu daqui a algum tempo vou mandar meus filhos para a universidade. Eu preciso saber que os meus filhos vão entrar crente e sair crente. Eu preciso saber que você vai entrar crente e sair crente. E muito mais do que isso, você vai sair de lá com a ferramenta que Deus quer te dar, para você ser uma pessoa que vai mudar a história desse país depois. Não é uma pessoa que vai sair de lá depois e fazer assim: eu sobrevivi à faculdade, mas assim, a minha fé, sabe, está tão aguadinha. Ai, meu Deus do céu, eu tenho tantas interrogações dentro de mim. Não! Isso tem que levar a gente a ficar o quê? Indignado. Você sabe o que eu estou querendo? Professores cristãos. Posso pedir uma coisa para alguém aqui nessa noite? Estuda. E quando você formar, volta para dentro da universidade, faz a pós-graduação e volta para lá só para você fazer tudo diferente do que os seus outros professores fizeram. Você pode fazer esse favor para mim? Igual o professor outro dia fez aqui na Universidade Newton Paiva. Ele chegou lá na Newton Paiva e falou assim: tem algum crente? Primeiro dia de aula. Tem algum crente aqui? Primeiro, ele não falou oi, falou não falou nada. Falou: tem crente aqui ou não? Entrou falando assim, nervoso: tem algum crente aqui? Tem algum crente aqui? Um amigo meu lá sentado: tem algum crente? Tem ou não tem? Cri. Ele falou: porque eu sou. E eu quero que todo mundo saiba que eu não estou nem aí para a administração desse lugar aqui. E aqui dentro, enquanto eu estiver aqui, eu vou ler a Bíblia e eu vou orar. Quem não gostou, a porta está aberta, sai. Aí, sabe o que aconteceu? Um Che Guevarazinho levantou a mão: deixa eu falar com o senhor, desse jeito aí o senhor está infringindo o meu direito do artigo. Porque nessa hora o Celso de Mello sabe citar artigo. Ele disse assim: eu estou fazendo com vocês o que eu tive que suportar. Vários professores meus pegaram seus pontos de vista individuais e trouxeram para dentro da sala de aula, e eu fui obrigado a aguentar muito lixo. Vocês vão ter que aguentar agora a palavra de Deus aqui dentro. Fecha o olho todo mundo, quem não quiser. Deus, em nome de Jesus. Começou a orar. Quem vai virar um professor psicótico assim? É o famoso professor aloprado. Primeira coisa, uma indignação. Diga comigo, indignação.
Não aceite a relativização e não aceite essa questão da tolerância. Ai, tudo é tolerado. Sabe quantos dias a Patrícia chegou em casa me dizendo: Lucinho, hoje eu fui zombada na sala de aula. Sabe quantas vezes as professoras jogaram, os professores e professoras jogaram indiretas para a Patrícia porque ela é quem ela é, principalmente para sua esposa de quem ela é? Muitas vezes, muitas vezes. Aí, você sabe o que é o pior? Ela vira para mim e fala assim: aqui é boleta. Eu tenho que pagar para minha mulher ser insultada? 1.000 cruzeiros por mês para ela voltar para casa triste e falar assim comigo: Lucinho, eu entendo muito jovem hoje que entra para a faculdade e não fica bem com Deus, porque eu sou sua esposa, a gente fica orando, lendo a Bíblia, a gente fica buscando a Deus, vai para a igreja, a nossa vida é servir o Senhor, e tem dia que eu saio da faculdade, igual a Gisele falou, tem dia que eu volto para casa assim, eu falo assim, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Segunda coisa que nós temos que fazer, verso 17: por isso discutia. Fala comigo, discutia. A indignação levou Paulo a quê? Reganhar a boca e discutir. Ele discutia em 2 lugares. Olha quais lugares aí. Ele discutia na sinagoga e na praça. Isso é lindo demais. Ele discutia no secular e no religioso. Ele entrava dentro da sala de aula e ele entrava lá no meio do favelão. Ele entrava no meio dos entendidos e no meio dos... Ele ia na sinagoga e discutia. E ele ia lá no meio acadêmico e discutia. Em nome de Jesus, eu estou te pedindo, pelo amor que você tenha qualquer coisa, comece a estudar. Porque não dá mais para termos uma safra de crentes tão grande que não sabe discutir, que não sabe falar. Gente, a coisa mais linda aconteceu esses dias. Todo mundo aqui conhece o Richard Dawkins, o maior ateu existencialista vivo no mundo hoje. É o Richard Dawkins que escreveu o livro Deus, um Delírio. O Richard Dawkins pagou esses dias. A minha irmã mora na Inglaterra, encontrou o Richard Dawkins esses dias lá, bateu um papo com ele, e ela me falou que eles fizeram uma campanha na Inglaterra inteira. Já viu aqueles ônibus vermelhos da Baldeck, da Inglaterra? Ele, liderando essa campanha, colocou naqueles ônibus de Londres todos uma frase escrita assim: Deus não existe, portanto relaxe e vai viver a vida como você quiser. Deus não existe. Eu vi a foto dos ônibus. Aí, o que aconteceu? Ai, que delícia, que delícia. Deus levanta um cara chamado William Lane Craig. William Lane Craig é o maior que existe, do que você pensar aí. E o William Lane Craig, cristão, de orar em língua, só que tem um cabeça e tem uma boca, com um debate público com o Richard Dawkins. Aí o Richard Dawkins ligou de última hora e falou assim: eu estou com diarreia, eu não vou poder ir não. Aí marcou outro, não foi também. Aí ficou evidente o quê? Ele não tem cacife para discutir com o William Lane Craig no mesmo nível dele. Ah, Deus, levanta gente assim no nosso meio, Pai. Levanta gente que consegue ir para a rádio, sentar lá com ateu, com doido, com macumbeiro, com Chessonoê, com PT, com quem quiser, e falar assim: qual o assunto aí? O assunto que vocês falam eu domino. Eutanásia, política, pedofilia, finança, sociedade. Fala! Quantas vezes na sala de aula eu discuti? Já contei aqui um monte de vezes. Professora falando: gente, então o homem veio do macaco. E eu levantar a mão e falar: professor, isso é um problema de família. Fui posto para fora de sala muitas e muitas vezes. Eu não ofendia, mas eu dizia: eu não concordo com o que o senhor está falando, não pode. Um dia a professora falou: a Bíblia é um livro de lendas. Uma delas é a lenda do peixe que engoliu Jonas. Ela falando. Aí eu falei assim: professora, olha, a única lenda que eu vejo aqui hoje é a senhora. Sai da sala. Demorou demais. Eu vou sair, mas eu não vou ficar num ambiente onde alguém vai xingar o livro que me salvou e eu vou ficar igual um trouxa calado. Não vou calar. Eu vou falar. Eu posso sofrer o que for, mas eu não vou me calar, porque a verdade absoluta da palavra de Deus tem que ser defendida. Irmão, olha aqui para mim. Discuta, mas não discuta, fale alguma coisa que vai transformar a vida de quem está ali perto. Sabe o que aconteceu depois que eu falei isso aí e puseram para fora da sala? Os alunos, meus colegas, falaram comigo: engraçado, hein, Lucinho? Se falar qualquer coisa aqui dentro, está tudo bom. Você falou da Bíblia, você foi posto para fora. Sabe o que eu vou fazer? Eu nunca leio a Bíblia, vou começar a ler. Porque por que o povo está falando mal da Bíblia? Deve ter alguma coisa lá boa. Um amigo meu falou isso para mim. Quem está entendendo?
Meu Deus do céu. Segunda coisa que Paulo fez, discutir. Fala para quem está do lado, discutir. Tem que ler uns livros doidos. Me dá esse livro aqui, Vinícius, pelo amor de Deus. Deixa eu mostrar esse livro aqui para os meninos. Olha aqui, ó. Novas evidências que demandam um veredito. Josh McDowell. Meu Deus do céu, esse homem escreveu mais que um carpinteiro. É um livro. Ô, Lucinho, não mostra esse livro não. Ele parece o catálogo de BH. Irmão, primeiro demônio que tem que ir embora da nossa vida é da preguiça. É da preguiça. Nós temos que ler, estudar, amém? Terceira coisa que nós temos que fazer para levarmos Jesus para o ambiente acadêmico e levarmos o Senhor ali com graça. Está aí no verso 17, parte B. Devemos falar com todos os grupos e não nos isolar. Você viu aí que Paulo conversava com grego, Paulo conversava com judeu, Paulo conversava com romano, Paulo conversava com ateniense, Paulo conversava com religiosos. Olha para mim aqui, não se isole no meio acadêmico. Tem os pagodeiros, troca ideia com eles. Tem o pessoal mais cabeção, decora umas 2 frases de Nietzsche, chega e fala para os caras. Aprenda, tem essa graça de não se isolar, porque o grupo não tem nada a ver com você. Quem está entendendo? O lindo de Paulo foi o seguinte, ele conseguiu acesso a todos os corações. Porque senão, sabe o que a gente faz? Transforma o clubinho cristão num refúgio. Ai, essa aula hoje está muito endemoniada. Estou louco para chegar ao clubinho e ficar lá dentro. Ai, Satanás, sai demônio. Ai, meu Deus do céu, sai capeta. Você não pode demonizar, você está ali para transformar. Você quer salgar saleiro? Água, iluminar a luz? Essa luz está pouco iluminada, eu vou pôr uma luz nela. Já viu alguém com uma mangueira aguando o mar? Vou dar uma aguada nesse mar, ele está meio seco hoje. Você está numa universidade, o Senhor te colocou para estudar ou trabalhar em algum lugar, é porque ali é o lugar onde Ele quer que você transforme a vida das pessoas. Não se isole, converse com todos os grupos, bata papo com os professores. Chega para o professor e fala assim: o senhor tirou onda com a minha cara, hein? Você me zoou porque eu sou crente, mas eu gosto do senhor, professor. Sabe por quê? O senhor também não vale nada, mas nós dois é galo, velho. Aí você pega um ponto. Paulo fez isso aqui no texto. Ele pegou um ponto que ligava ele aos atenienses, e com esse Deus desconhecido, velho, ele fez um forró. A gente não sabe construir as pontes naturais de Deus. Olha para mim, Deus deixou pontes naturais que a gente atravessa para o coração de cada pessoa. Olha para cada um dentro da universidade e fala assim: qual a ponte natural que Deus deixou para eu entrar? Já sei, esse cara arrepia o cabelo igual eu. Velho, você corta o cabelo aonde? Você começa o assunto mais imbecil. Quando você vê, você está mostrando para ele a trindade. Fala um amém aí, de mentira. Verso 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está dizendo esse tagarela? Quarta coisa, nós temos que estar preparados para os apelidos, zombarias e perseguições. O povo vai zombar da gente. Quem está entendendo? Vai zombar, acabou. Quando você chegar com a verdade absoluta, não pode transar no casamento. Você falou o quê? Eles vão rir na sua cara, deixa rir junto. É mesmo, velho, é demais, né? Ri. Não importa não. Não, ele riu de mim, a mão de Jeová te matará até hoje meia-noite. Não tem isso. Fica de boa, fica no meio dos caras, sai com eles. Vão ali na lanchonete, vamos. Eles tudo tomando cerveja, você pega um guaraná, fica lá do lado. E aí, crente? Eles vão passar a cerveja na sua cara. Toma aí. Toma, o pastor não está aqui não. Falou, velho, eu tomo um negócio lá na igreja muito mais doido disso aí. O quê? Chama ceia do Senhor. Você fica alucinado. Não tem cogumelo que ganha. Quer ir lá provar? Eu levo para você lá, nós vamos arrumar uma ceia para você tomar. Inventa os assuntos, vira para os caras e fala assim, as meninas rindo, você fala assim: posso te falar um negócio? Eu ainda vou no seu batismo. Você vai no meu quê? Nós vamos te batizar. O que é batizar? Falei, então senta aqui que eu vou te... Aí já abriu, aí já ganha ela, já batiza ali mesmo. Olha comigo aí, por favor, o final do verso 18 diz aqui: Paulo estava pregando as boas novas a respeito de... Fala comigo, Jesus! Gente, converge tudo para Cristo.
Quem está entendendo? Converge tudo para Jesus, põe tudo em cima de Jesus. O assunto que você começar, você começa a falar do Rock in Rio. Aí vai Rock in Rio, nossa, velho, John Carter. Aí veio aquele cara de 250 anos, o Bon Jovi, que agora é velho Jovi. E você vai falando, aí você fala assim: poxa, eu tenho um sonho de ver um Rock in Rio, de arrebentar, porque esse está fraco desse ano. Mas está fraco? Rock in Rio está fraco? Falei, né, porque culturalmente, você tem, gente, pede para Deus umas palavras assim, meio, só para enganar os caras mesmo. Porque culturalmente o Rock in Rio não está representando todas as faixas da comunidade brasileira. Porque tem rock, tem isso, tem aquilo, mas tem, sabe o que está faltando ter ali? Música para Deus. Como é que é? Você não sabia que hoje o cantor tal vende mais do que... Aí você cita os números de cantores cristãos que tem 3, 4 vezes mais CD vendido do que as Ivete, do que os eu não sei, o Naldo, qualquer um. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Brasil não tem que acabar o carnaval é que tem que mudar. Rock in Rio não tem que mudar o Rock in Rio, não é acabar, mas vai mudar através de quem? Eu e você vamos levar a cultura do reino aqui para essa terra, através do saber e da palavra de Deus, com verdades absolutas, e nós vamos mandar esse relativismo para o inferno. Diga comigo, prega Jesus. Diga comigo, prega Jesus. Olha o verso 19, que louco, olha aí. Verso 19. Diz bem assim: então levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Sabe qual que é o outro segredo aqui? O sexto segredo: identifique os mais receptivos e forme um clubinho informal com eles para explicar-lhes a Bíblia. Eu quero deixar um para casa com todo mundo que já é cristão aqui nessa noite. Se você é cristão, estuda ou trabalha, começar um clubinho, eu vou usar uma célula, chama como você quiser, uma reunião, um spa gospel, terapia zen budista cristão, o que você quiser, o nome que você quiser pôr lá. Eu sei o seguinte: um pretexto para estudar a Bíblia com esses miseráveis. Sabe o que Paulo fez? Ele detectou os mais receptivos, e os mais receptivos ele foi pregar para eles. Hoje, quando terminar o culto, vem aqui na Liga Universitária, que nós vamos te treinar e te falar o que você tem que fazer para abrir um clubinho. Lá no seu cursinho, lá sei lá onde, na sua escola, no 2º grau, aonde você estiver. Ele detectou essas pessoas e começou a explicar para elas a Bíblia. Para que você vai ficar insistindo em quem não quer nada? Sabe o que eu descubro, gente? Todo mundo quer ouvir a gente pregar, mas quando a gente dá um para casa assim, as pessoas não querem. As pessoas querem alguma coisa que faça alguém ir atendê-las. Mas já chegou a hora da gente começar a dar. Nós temos que dar. Você crê que você já tem o suficiente para dar para essa geração? Poxa, nós temos. Paulo identificou os mais receptivos e formou um clubinho com eles aí, ó, no verso 20. O que mais? Olha o verso 21. Faça da sua fé uma grande novidade para atrair os estudantes. Olha o verso 21, o que diz aí? Todos os atenienses estrangeiros que ali viviam não se preocupavam em outra coisa, senão em falar e ouvir novidade. Sabe o que o pessoal começou a zum? Tem um cara aí falando uns negócios muito doido. Ele está falando de Jesus, ele está falando de ressurreição. O cara é louco, ele não é normal. Nós vamos lá ouvir. Transforme a sua fé em algo atraente. Como você gostaria que alguém anunciasse Jesus para você? Anuncie Jesus dessa forma. Tem gente conseguindo anunciar a maior verdade do mundo da forma mais retardada do mundo. Eu sirvo a Deus, eu tenho que ir para a igreja. Já contei aqui, vou contar de novo um fato. Um grande ator norte-americano da década de 50 encontrou com um ex-colega dele de infância, e esse colega era pastor. Os dois se encontraram e o pastor falou: poxa, fulano, você é o maior ator da América hoje, almoça com presidentes, e eu sou pastor de uma igrejinha de 30 pessoas na Pensilvânia. Por quê, hein? Nós estudamos na mesma escola, fomos para a mesma igreja, crescemos no mesmo bairro, quase namoramos as mesmas meninas. Por que você foi tão longe e eu estou aqui parado? Ele falou assim, olha a resposta que esse ator deu para ele. Ele falou assim: eu anuncio as maiores mentiras do mundo como se fosse verdade, e você anuncia a maior verdade do mundo como se fosse mentira. Você tem Cristo para anunciar, e você consegue piorar Cristo. Você consegue pegar a boa nova do Evangelho e transformar num exame de próstata. Vamos para a igreja? Ai, sério mesmo? Vamos servir a Deus? Ai. Sua fé é atraente? Sem brincadeira, estou te perguntando. Sua fé é atraente?
que mais? Verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse... Aí Paulo entrou com, velho, aí eu dei moral para o Paulo. Usou argumentos convincentes. Use argumentos convincentes. Não fala assim, porque sim, porque Satanás está aí, você não está vendo? Porque é palavra de Deus, você não entende? Não! Passando pelo meio dos objetos de culto de vocês, atenienses, vejo que em tudo vocês são gente do bem. Vocês não é gente do mal não, mas eu até vi aqui o altar do Deus que eu estou adorando, o Deus desconhecido. Gente, eu tenho certeza que metade dos crentes do Brasil hoje, se ouvisse Paulo falar esse discurso, ia falar assim, eu repreendo isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que esse altar idólatra é o Deus que ele serve. Ai, Satanás, sai da vida de Paulo. O que mais? Olha comigo aí, por favor, o verso 32. Já estamos no finalzinho. Verso 32. Quando termina o finalzinho aqui do verso, ó. Jesus, é algum professor que está nervoso aí, né? 17:32 diz assim, ó. Quando Paulo terminou o discurso dele, olha o que aconteceu. Verso 32, lê comigo. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito te ouviremos outra vez. Olha aqui para mim. Se prepare para reações em 3 níveis. Tem 3 níveis de reação. Primeiro, gente que vai zombar de você. Segundo, gente que vai dizer assim, gostei, mas não quero nada de compromisso agora. E terceiro, gente que vai aceitar. Quem vai aceitar a mensagem? Olha o verso 33. Com isso Paulo retirou-se do meio deles, saiu da sala de aula, né, do Areópago. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Dentre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Sabe quem é Dionísio? Representa o cara da pinga. Todo mundo está ligado aqui que Dionísio é o deus é o Zeca Pagodinho. É o gole. Deus vai dar para você pessoas viciadas na bebida alcoólica. E nesse meio, um cara viciado, beberrão, vamos usar essa expressão, fazendo a alegoria espiritual aqui, foi um dos que aceitou a mensagem. E você sabe qual foi o outro que aceitou? Dâmaris. Sabe o que significa Dâmaris? Linda, mais linda que as outras. Sabe o que é isso aqui? Deus vai dar para você também pessoas que são os populares. Deus vai entregar. Chega na universidade e fala assim, Deus, eu quero ganhar para o Senhor os feios, os pobres, os arrebentados, banguelo. Mas me dá um popular, que quando eu desfilar com um popular desse no campo, o pessoal vai falar assim, que esse cara está andando com fulano? Não tem explicação. Vamos lá perguntar para ele, o que você está andando com esse nerd aí? Não, eu aceitei o Jesus dele. Mentira, que dia que tem culto? Conclusão, quem é o seu Deus? É a razão e o saber ou é o Senhor Jesus? Qual o livro que emociona você? Os livros da ciência ou a Bíblia Sagrada? Nem tudo é relativo. A verdade absoluta da palavra de Deus tem que ser honrada nessa noite. Pela verdade desse livro você está disposto a ser zombado? Pela verdade desse livro você está disposto muitas vezes a não ter muitos amigos no campus universitário? Pela verdade desse livro aqui você está disposto às vezes até a perder um namoro, perder dinheiro, sofrer dano, sofrer injúria? Pela verdade desse livro você está disposto a ir a que ponto? Não relativize nada, porque naquela cruz Deus não relativizou a sua morte. Jesus não morreu mais ou menos, Ele não se entregou mais ou menos, Ele se deu por completo. E nessa noite nós estamos exaltando a verdade absoluta da palavra de Deus. Quando o nosso pastor levanta a Bíblia aqui e diz, essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Ele não está brincando. Ele está dizendo o seguinte, eu coloco toda a minha fé, eu aposto todas as minhas fichas na verdade desse livro, e eu prefiro, entre aspas, um prejuízo por crer no que eu creio, do que viver nessa relativização, que inclusive muitos cristãos estão entrando para ela. Não. E eu fiz uma singela homenagem para a minha Bíblia, e eu queria encerrar o culto com essa singela homenagem, que muitos aqui já viram. Dá o play aí para mim, querido Israel. Ô bicho, cadê minha Bíblia? Eu vou repetir. Ô bicho, pega minha Bíblia lá. Ô bicho, cadê minha Bíblia? Ah, meu Pai de amor. Meu Deus, cadê minha Bíblia? Perdi minha Bíblia. Ah, meu Pai de amor. Ô bicho, eu tenho 42 Bíblias. Ah, meu Pai de amor. Você quer se parecer com a Bíblia Sagrada? Você quer ter as verdades desse livro dentro de você? Eu vou repetir. Você quer se parecer com a Bíblia Sagrada?
Seja um louco pela Bíblia. Ame esse livro. Esse livro é a bússola para o céu. Aqui está escrito o caminho da salvação. Ame esse livro. Você quer se parecer com a Bíblia Sagrada? Olha a resposta aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou abrir a Bíblia. Lucas, capítulo 2. Ô bicho, olha o que diz esse texto aqui. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu Salvador, Cristo, o Senhor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não faz assim com a Bíblia não, ó. Abrir a Bíblia. Eu tô precisando da palavra. Abre a Bíblia e põe o dedo. Eu vou repetir. Não faz assim com a Bíblia não, ó. Abrir a Bíblia. Eu tô precisando da palavra. Abre a Bíblia e põe o dedo. Ô bicho, não faz unidunité com a Bíblia não. Unidunité, ó velho, não existe isso. Meu pai de amor. Ô bicho, não faz unidunité com a Bíblia não. Unidunité, ó velho, não existe isso. Ei, você que está preso à pornografia. Ei, você que está preso à homossexualidade. Ei, você que está pensando em morrer. Ei, você que está triste. Olha a resposta aqui, ó. Seja um louco pela Bíblia. Que a Bíblia seja sempre aquilo que segura a nossa alma de pé. Ô bicho, eu vou repetir. Seja um louco pela Bíblia. Que o Senhor te abençoe. E que você seja um louco por Jesus. Amém? Então nós vamos orar. Eu tenho 2 apelos para fazer. Primeiro apelo que eu quero fazer, eu vou inverter hoje. Primeiro apelo, não sai ninguém do lugar não, pelo amor de Deus. Eu te dou dinheiro para você não sair. Não sai, em nome de 1 minuto. Quem nessa noite se dispõe a ter um novo comportamento no ambiente acadêmico? E mais especificamente, quem quer lutar para abrir um clubinho universitário e implantar Jesus de uma forma, uma célula terrorista de Cristo em algum lugar? Fica de pé onde você está. Se você diz assim, pelo menos tentar eu vou, sim. Pelo menos tentar. Eu posso fracassar, mas eu vou tentar. Eu quero mudar meu coração, minha forma de pensar. Eu quero ser treinado pela liga. Eu quero ver o que eu vou fazer. Eu vou pedir uma coisa para o Bruno, eu vou pedir uma coisa para todo o pessoal da liga. Todo mundo que está em pé aqui agora, olha para mim, por favor. Quando a gente disser amém, daqui a 2 minutos no final desse culto, todos vocês, eu vou precisar de um instantezinho só, por favor, que vocês venham aqui esse canto, e em 1 minuto, nós vamos só anotar seu nome e e-mail. Nome e e-mail, mais nada, não precisa de telefone, não precisa de nada. Nome e e-mail. Porque a gente vai entrar em contato com você, para a gente te passar o que você precisa, inclusive, até para ir lá no campus. Para ir onde você quer implantar esse clubinho e a gente te ajudar. Eu posso contar com esse 1 minuto seu aqui? Eu vou pedir o pessoal da liga, todo mundo para ficar aqui, para que eles realmente não demorem nesse processo. Aqui nesse canto aqui. Você agora pode se assentar, por favor. O Senhor vai te honrar com esse projeto, amém? Você crê nisso? Se surgirem clubinhos, fruto desse congresso, terá valido a pena. E agora minha última oração da noite, olha para cá. Todos vocês façam uma oração comigo. Diga comigo, Jesus, o Deus do saber, é lindo, é atraente, Ele é translúcido, Ele tem tanta coisa linda, mas Ele não se compara com o Senhor. Nesta noite, de livre vontade, eu te entrego meu coração. Toma tudo que eu sou e tenho. Habita em mim, Jesus. Perdoa os meus pecados. Nunca mais relativizarei a tua palavra ou os teus ensinos. O Senhor para mim é absoluto. Por isso agora, pela fé, eu recebo o Espírito Santo. Eu recebo o meu nome escrito no livro da vida. Eu recebo uma nova paternidade. Eu agora não sou mais uma simples criatura de Deus. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Com essa simples oração,
O meu destino eterno está selado. Eu sou salvo para sempre. Em nome de Jesus. Amém.